Quando a regra dos seus pais sobre não namorar desmoronou completamente? A regra dos meus pais era simples, nada de namoro até o casamento. Não é erro. Eles realmente queriam dizer que eu não podia namorar ninguém a menos que já estivéssemos oficialmente noivos. Um tipo de cortejo tradicional com visitas supervisionadas. Tudo parecia saído de um manual dos anos 1950 que eles provavelmente encontraram no sótão da minha avó. E eu segui cada regra. No ensino médio via minhas amigas saindo escondidas para o cinema, dando as mãos no corredor, enquanto eu ia direto para casa depois do treino de vôlei. Na faculdade, recusei convites para festas e cafés, sempre explicando, meio constrangida, que minha família tinha valores diferentes. Alguns achavam que eu estava mentindo. Outros juravam que eu fazia parte de algum grupo estranho. Eu só queria que meus pais tivessem orgulho de mim. Aos 24 anos, comecei a me perguntar se eu não tinha cometido um enorme erro. Mas então, em uma manhã, minha mãe entrou no meu quarto com uma expressão animada. Disse que tinha alguém para eu conhecer. Tentei protestar, mas ela me interrompeu explicando que o nome dele era Timothy, da família Briana, aquela da rede da igreja do meu pai. Ela falava sem parar sobre como eram pessoas maravilhosas, como tinham valores tradicionais, e como Timothy tinha perguntado especificamente sobre mim. Eu devia ter feito mais perguntas. Devia ter exigido saber por que um completo estranho estava pedindo para me conhecer. Mas eu estava cansada de ser a única mulher de 24 anos do meu círculo social que nunca tinha nem dado as mãos para alguém. Eu aceitei conhecê-lo. Nos encontramos naquele domingo após o culto. Timothy era bonito, arrumado, quase perfeito demais. Cabelo escuro, sorriso simpático, postura impecável. Ele apertou minha mão formalmente e chamou meu pai de senhor. Disse que era maravilhoso me conhecer, que meus pais tinham falado muito sobre mim. Sentamos na sala dos meus pais, enquanto minha mãe trazia café e biscoitos. Meu pai se posicionou na poltrona, como um árbitro de partida de tênis, observando a conversa ir de um lado para o outro. Quando perguntei sobre o trabalho dele, Timothy explicou que atuava na área financeira. Nada muito empolgante, segundo ele. Mas então disse que vinha orando por uma esposa que compartilhasse seus valores, alguém que entendesse a importância da família e da fé. A palavra esposa deveria ter acendido todos os alertas. Nós tínhamos nos conhecido havia 11 minutos. Mas meus pais estavam radiantes. Nos 3 meses seguintes, nos vimos 2 vezes por semana. Sempre na casa dos meus pais ou dos pais dele. Sempre supervisionados. Ele queria 4 filhos. Eu queria 3. Contei à minha melhor amiga Melanie que achava que ele era o certo. Você nunca nem ficou sozinha com ele. Ela disse. Não acha que deveria namorar de verdade antes? Eu lembrei que não era assim que minha família fazia as coisas. A forma da sua família é maluca. Ela respondeu. Mas quando Timothy pediu minha mão na nossa 12ª visita de joelhos, na sala dos meus pais, com os 2 pares de pais assistindo, eu disse sim. A mãe dele me abraçou e me chamou de filha. Marcamos o casamento para dali a 4 meses. Foi então que comecei a notar pequenos detalhes. O jeito como Timothy sempre chegava exatamente na hora combinada, nunca antes. Como ele nunca sugeria flexibilizar as regras, nem um pouco. Nunca pedia para dar uma volta sozinhos ou ter uma conversa de verdade sem pais por perto. Quando comentei sobre isso com minha mãe, ela descartou minhas preocupações, dizendo que ele era apenas respeitoso, exatamente o que eu queria em um marido. Timothy falava muito sobre a infância dele, mas sempre de forma vaga. Cresci no meio oeste. Meus pais se mudavam por causa do trabalho. Nunca citava uma cidade, um lugar específico. Comentei isso com meu pai uma noite, enquanto lavávamos a louça. Disse que Timothy nunca falava do passado em detalhes, nunca dizia onde exatamente tinha crescido. Meu pai perguntou o que eu queria dizer. Fui mais direta. Em que cidade exatamente ele cresceu? Meu pai respondeu depressa que Timothy tinha vivido em vários lugares, que o pai dele viajava muito a trabalho. Perguntei então que tipo de trabalho era esse. Meu pai largou o prato na pia. Kimberly, por que você está fazendo tantas perguntas? Timothy é um bom homem, de uma boa família. Isso é o que importa. Esperei meus pais irem dormir. Abri meu notebook. Pesquisei o nome completo de Timothy com empresas financeiras da nossa cidade. Nada. Tentei redes sociais. As contas eram todas privadas, exceto um perfil sem fotos criado 6 meses antes. No dia seguinte, liguei para a secretaria da igreja. Expliquei que eu ia me casar com Timothy da família Briana, parte da rede da igreja, e queria confirmar alguns detalhes dos registros dele para o programa do casamento. A secretária ficou em silêncio por um momento.
A família Brianna não tem ninguém chamado Timothy. Querida, dirigi até a casa dos meus pais. Encontrei meu pai sozinho na garagem. Quem é Timothy de verdade? Perguntei. O rosto do meu pai ficou pálido. Ele começou a dizer meu nome, mas eu interrompi. Quem? Ele? É. Meu pai sentou-se pesadamente no banco de trabalho. Ele é seu meio-irmão. Meu, quê? Ele continuou. Eu tive um caso 26 anos atrás, antes de você nascer, com a mãe do Timothy. Foi um erro. Ela se mudou. Eu mandava dinheiro. Quando Timothy entrou em contato no ano passado querendo se aproximar, eu entrei em pânico. Sua mãe não sabe. Eu pensei que se conseguisse. Ele me olhou com os olhos desesperados. Eu pensei que se conseguisse trazê-lo para a família de um jeito apropriado, através do casamento com você, eu poderia legitimá-lo sem precisar contar a verdade. Você não deveria descobrir. Você só deveria seguir as regras. Eu saí sem dizer mais nada. Liguei para Timothy, ou seja lá quem ele realmente fosse, e disse que sabia de tudo. Ele começou a chorar, dizendo que sentia muito, que meu pai tinha manipulado ele também, prometendo que se ele aceitasse participar desse plano completamente absurdo, finalmente teria um lugar na família. Atualização. Eu sei que vocês estavam esperando por isso. E sinceramente, eu passei os últimos 3 dias tentando descobrir como começar a explicar o que aconteceu depois da minha postagem, porque aquilo que eu achei que era o pior possível acabou sendo só o começo do pesadelo que minha vida virou. Quando deixei meu pai parado naquela garagem com o mundo desmoronando, dirigi direto para o apartamento da Melanie. Eu nem lembro da estrada. No momento eu estava saindo da garagem dos meus pais, no seguinte, estava parada no estacionamento dela, com as mãos tremendo tanto que mal consegui desligar o carro. Melanie olhou para o meu rosto assim que abriu a porta e me puxou para dentro sem dizer uma palavra. Eu contei tudo, a história inteira, o caso do meu pai, Timothy sendo meu meio-irmão, e esse plano insano de nos casar para legitimá-lo. Melanie ficou me encarando por 1 minuto inteiro antes de dizer: o que exatamente se passa na cabeça do seu pai? Nem foi pergunta. Foi uma constatação. Estávamos sentadas no sofá, e ela ficava levantando e andando em círculos pela sala, como se o cérebro dela não conseguisse processar o que eu dizia. Ela perguntou se minha mãe sabia. Quando eu disse que não, ela parou de andar e me encarou como se eu tivesse dito algo impossível. Foi aí que meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens do grupo de organização do casamento que minha mãe tinha criado entre nós 3, eu, ela e a mãe do Timothy, que eu agora percebia provavelmente ser de fato a mãe dele. Mensagens sobre degustação de bolo, flores, horários do fotógrafo. Cada notificação me dava vontade de jogar o telefone pela janela. Melanie pegou o celular da minha mão e virou ele de tela para baixo na mesa. Ela disse que eu precisava decidir o que ia fazer. E rápido. Porque isso não ia simplesmente desaparecer. Eu sabia que precisava falar com Timothy de novo, mas não por telefone, onde ele podia se esconder atrás de lágrimas e desculpas. Eu precisava olhar para o rosto dele e descobrir se ele era mais uma vítima do plano do meu pai, ou se estava envolvido desde o início. Então mandei mensagem marcando um encontro para quinta tarde, na praça de alimentação do shopping. Lugar público, cheio de gente, sem espaço para ninguém criar uma cena. Eu estava sentada numa mesa perto do Panda Express. Quando ele chegou, eu não levantei, não abracei, não fiz nada do que teria feito uma semana antes, quando ainda achava que ele era meu noivo. Só olhei para ele. E esperei. Ele se sentou e imediatamente começou a dizer que sentia muito, que nunca quis que nada disso acontecesse, que meu pai tinha prometido a ele uma família, um lugar onde pertencer. Eu cortei. Pedi que começasse do início e me contasse tudo. Quando ele soube que meu pai era o pai dele? Quando esse plano começou? E como ele achou que casar com a própria irmã ia dar certo? Timothy olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Depois se inclinou para a frente e falou num tom baixo. Disse que soube do meu pai a vida inteira. Que a mãe dele contou quando ele tinha 12 anos que o pai era casado com outra pessoa e tinha outra família. Ela mostrou fotos do meu pai, contou o nome dele, onde ele morava. Timothy cresceu em Wisconsin, assistindo de longe enquanto meu pai construía uma família perfeita, minha mãe e eu. Perguntei por que ele não se apresentou como uma pessoa normal. Por que toda essa encenação? Timothy disse que meu pai entrou em pânico quando ele fez contato pela primeira vez. Que mandou dinheiro, pediu para ele ficar longe, disse que a vida dele seria destruída se alguém descobrisse o caso. Mas Timothy insistiu. Disse que tinha direito de conhecer o pai, de fazer parte da família. Então meu pai criou esse plano. Segundo Timothy, meu pai
Convenceu ele de que se entrasse na família do jeito certo pelo casamento, seria mais fácil para todos aceitarem. Que depois que estivéssemos casados e estabelecidos, meu pai revelaria a verdade, e como ele já estaria no convívio, ninguém se rebelaria. Timothy realmente tentou me convencer de que aquilo fez sentido para ele na época. Disse que estava desesperado por um pai, por uma família, e não pensou direito. Perguntei quando, exatamente, ele descobriu que eu era irmã dele. Em qual momento desse plano absurdo ele percebeu que estavam pedindo para ele casar com a própria irmã por parte de pai. Timothy olhou para as mãos e admitiu que meu pai contou desde o começo, antes mesmo de nos conhecermos. Ele soube o tempo todo. Eu perdi o controle. Bem ali, no meio da praça de alimentação. Disse que ele era tão errado quanto meu pai, que pouco importava o quanto estivesse desesperado. Que tipo de pessoa concorda em casar com a própria irmã? As pessoas começaram a olhar, e eu não me importei. Timothy tentou estender a mão por cima da mesa, como se fosse pegar na minha. Puxei minha mão tão rápido que derrubei meu copo de água. Ele começou a dizer que talvez a gente pudesse seguir com a cerimônia, e depois anular tudo discretamente. Que meu pai tinha convencido ele de que esse era o único caminho. Foi aí que eu percebi que Timothy não era um coitado perdido na história. Ele era um adulto que escolheu participar disso porque seria vantajoso para ele. Ele queria acesso ao meu pai. Queria entrar na família. Queria a legitimidade, o reconhecimento, talvez até a herança. E estava disposto a acabar com a minha vida para conseguir isso. Eu me levantei e disse para ele ficar longe de mim, longe da minha família. E que se me procurasse de novo, eu contaria para todo mundo na rede de igrejas do meu pai exatamente o que ele tentou fazer. Deixei Timothy sentado ali, e saí em direção ao meu carro. Eu tremia tanto que fiquei no estacionamento por uns 20 minutos. Antes de conseguir dirigir, foi quando minha mãe ligou. Perfeito, né? Ela queria saber onde eu estava, porque meu pai estava agindo estranho e ela precisava de ajuda para entender o que estava acontecendo. A culpa na voz dela, aquilo me deu vontade de gritar. Fui direto para a casa dos meus pais. Aquilo não podia continuar. Minha mãe estava na cozinha fazendo jantar quando entrei. Meu pai estava na sala. Quando me viu, ficou pálido. Olhei para minha mãe e disse que precisávamos conversar. Nós três. Agora. Ela largou a tábua de corte e olhou entre mim e meu pai, totalmente confusa. Perguntou o que estava acontecendo, porque eu parecia tão séria. Meu pai tentou dizer que não era nada, que poderíamos conversar depois, mas eu falei mais alto. Disse à minha mãe que meu pai tinha algo para contar, algo que ele deveria ter dito a ela 26 anos atrás. O olhar do meu pai parecia o de alguém levando um soco. Ele balançava a cabeça, dizendo que não precisávamos fazer aquilo naquele momento, que deveríamos pensar antes de agir. A expressão da minha mãe mudou de confusa para desconfiada. Ela perguntou o que ele estava escondendo. Eu olhei diretamente para o meu pai e disse: vai, conta para ela sobre o Timothy. Conta quem ele realmente é. E aí, meu pai fez algo que eu jamais imaginei. Ele virou para minha mãe e negou tudo. Disse que eu tinha entendido errado, que Timothy era exatamente quem eles diziam que era, da tal rede da família Brianna. Olhou para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Perguntou para minha mãe se ela tinha percebido algo estranho no meu comportamento, se talvez o estresse do casamento estivesse mexendo comigo. Minha mãe olhava de um para o outro, sem saber o que acreditar. Ela me perguntou o que eu estava dizendo. Eu peguei meu celular e reproduzi o correio de voz que Timothy tinha deixado depois da nossa primeira conversa. Aquele em que ele chorava pedindo desculpas, dizendo que meu pai tinha manipulado ele. E onde ele dizia claramente que tinha aceitado o plano para casar com a própria meia-irmã. Eu observei a expressão da minha mãe enquanto ela ouvia a palavra meia-irmã, a frase o plano do seu pai. Minha mãe agarrou a bancada para não cair. Ela perguntou ao meu pai se aquilo era verdade. Meu pai tentou dizer que a gravação estava fora de contexto, que Timothy estava confuso, mas a voz da minha mãe ficou fria, muito fria. Ela mandou ele parar de mentir. Perguntou diretamente: você teve um caso? Timothy é seu filho? O silêncio naquela cozinha parecia interminável. Finalmente meu pai sentou à mesa e admitiu. Contou sobre o caso de 26 anos atrás, antes de eu nascer. Disse que tinha sido um erro, que a mulher tinha se mudado, e que ele enviou dinheiro todos esses anos. Minha mãe perguntou por que Timothy estava aqui agora, e meu pai tentou explicar o plano de integrá-lo à família através de mim. A reação da minha mãe não foi nada do que eu esperava. Ela não chorou, não gritou, não jogou nada. Ela apenas olhou para meu pai com uma expressão de puro nojo, e disse com a voz firme para ele sair da casa dela. Meu pai tentou argumentar.
Ela repetiu, mais alto. Disse para ele fazer as malas, sair, e não voltar até ela permitir. Ele olhou para mim como se eu fosse a culpada, como se eu tivesse destruído tudo. Eu olhei de volta e disse, você traiu todos nós primeiro. Ele subiu as escadas. Dava para ouvir as gavetas sendo abertas, o closet sendo revirado. Minha mãe se sentou à mesa e colocou a cabeça entre as mãos. Perguntou há quanto tempo eu sabia. Eu contei tudo, que havia ligado para o escritório da igreja para confirmar detalhes, e que eles nunca tinham ouvido falar da tal família Briana, que foi assim que confrontei meu pai. Ela disse que foi casada com ele por 27 anos e nunca suspeitou de nada. Perguntou se eu tinha encontrado Timothy pessoalmente depois de descobrir tudo. Contei sobre a conversa no shopping. Ela quis saber se Timothy sabia desde o começo. Quando respondi que sim, que meu pai contou tudo antes mesmo de nos conhecermos, minha mãe se levantou e foi até a pia, e disse algo que me surpreendeu. Eu sempre achei que havia algo estranho no Timothy. Algo, ensaiado demais, exageradamente certinho. Achei que era nervosismo. Agora tudo faz sentido. O pai desceu de volta com uma bolsa de ginástica. Ele tentou mais uma vez se explicar, mas a mãe levantou a mão. Ela disse que não queria ouvir nada naquele momento, que precisava de espaço para processar o que ele tinha feito. Disse que entraria em contato quando estivesse pronta para conversar e até lá, ele deveria ficar na casa do irmão ou encontrar um hotel. O pai olhou para mim de novo, e eu me recusei a sentir culpa. Depois que ele saiu, a mãe e eu ficamos sentadas na sala por horas. Ela queria cada detalhe das minhas interações com Timothy. Todos os sinais de alerta que eu tinha percebido, tudo que o pai tinha dito na garagem quando eu o confrontei. Eu contei tudo. Ela perguntou sobre o casamento e eu disse que obviamente estava cancelado. A mãe assentiu e disse que começaria a fazer as ligações de manhã. Mas é aqui que tudo fica ainda mais complicado, porque aparentemente essa história ainda não estava distorcida o suficiente. O telefone da mãe começou a tocar por volta das 21 horas naquela noite. Era Francis, o irmão do pai. Ele disse que o pai tinha acabado de aparecer na casa dele e estava contando uma história sobre eu estar tendo um surto e cancelando o casamento por nada. Francis queria saber o que realmente estava acontecendo. A mãe contou tudo para ele. Eu ouvi Francis ficar em silêncio do outro lado da linha e então começar a gritar alto o bastante para eu escutar do outro lado da sala, perguntando o que diabos havia de errado com o pai. A mãe precisou afastar o telefone do ouvido. Francis disse que estava indo para nossa casa e desligou. Ele chegou 30 minutos depois. Francis não é um homem pequeno e parecia pronto para dirigir de volta para casa e remover fisicamente o pai do quarto de hóspedes. Ele ficava andando de um lado para o outro na sala perguntando como o pai podia ser tão estúpido e egoísta. Ele olhou para mim e pediu desculpas. Disse que não fazia ideia de que nada disso estava acontecendo, que o pai nunca mencionou ter outro filho. Foi quando meu telefone vibrou com uma mensagem. Era a verdadeira mãe de Timothy, a mulher que eu achava que fazia parte de alguma rede de famílias da igreja. Ela disse que soube do que aconteceu e queria falar comigo. Queria explicar o lado dela das coisas. E é aí que estou agora. A mãe está lá em cima tentando descobrir como cancelar um casamento que deveria acontecer em menos de 4 meses. Francis está na cozinha ligando para outros familiares para fazer controle de danos antes que o pai tente fazer parecer que eu estou instável. A mãe de Timothy aparentemente quer ter uma conversa comigo sobre o caso dela com meu pai e o papel dela nesse pesadelo. Eu não faço ideia do que acontece agora. Só sei que o homem com quem eu deveria me casar em 4 meses é meu meio-irmão. Meu pai é um mentiroso manipulador que estava disposto a deixar que cometêssemos o que basicamente seria incesto para encobrir o caso dele. E minha vida inteira implodiu em menos de uma semana. Então sim, se alguém tiver algum conselho sobre como lidar com esse desastre absoluto, estou ouvindo. Última atualização. Certo, pessoal. Estou de volta com o que espero que seja a última atualização desse desastre absoluto de situação. Para todos que têm acompanhado e deixado comentários de apoio, obrigada. Sério, tenho lido cada um deles e eles realmente me mantiveram sã durante essas últimas 2 semanas em que minha vida desabou completamente. Então, quando parei, a mãe de Timothy tinha me mandado mensagem querendo conversar. Eu ignorei por 2 dias porque, honestamente, não sabia se conseguiria lidar com outra conversa com mais uma pessoa que fez parte desse pesadelo. Mas ela continuou mandando mensagens. Não me assediando nem nada, apenas dizendo que entendia se eu nunca quisesse falar com ela, mas que tinha coisas que precisava me contar sobre o pai e sobre Timothy que eu merecia saber.
Finalmente no sábado de manhã, eu estava no Target pegando algumas coisas para a mãe, porque ela basicamente não tinha saído de casa desde que o pai se mudou. E eu estava parada no corredor de produtos de limpeza encarando sacos de lixo quando meu telefone vibrou de novo. Outra mensagem da mãe de Timothy, cujo nome eu agora sabia ser Angélica. Ela disse que estava na cidade e pediu que eu a encontrasse em algum lugar público por apenas 30 minutos. Eu respondi tudo bem e disse para ela me encontrar no Riverside Park em 1 hora, aquele com a grande trilha de caminhada e os quiosques de piquenique. Pensei que se ela tentasse alguma loucura, pelo menos haveria corredores e pessoas passeando com cachorros por perto. Terminei as compras, deixei tudo na casa da mãe e dirigi até o parque. Angélica já estava lá, sentada em uma das mesas de piquenique perto do parquinho. Eu a reconheci imediatamente dos poucos jantares de família que tivemos juntos quando eu achava que ela era apenas a mãe gentil e tradicional do Timothy. Ela parecia mais velha do que eu lembrava, cansada. Levantou-se quando me viu se aproximando, mas não tentou me abraçar nem nada, apenas fez um gesto para o banco à sua frente. Ela começou pedindo desculpas. Não o tipo de desculpa falsa em que a pessoa só quer se sentir melhor, mas uma daquelas desculpas cruas, genuínas, em que ela disse que lamentava cada uma das coisas que tinham acontecido, que tinha feito escolhas horríveis 26 anos atrás e escolhas ainda piores no último ano. Eu me sentei e disse que não tinha ido ali por desculpas. Eu tinha ido por respostas. Eu queria saber como ela pôde deixar o próprio filho concordar em se casar com a meia-irmã dele. Angélica abaixou os olhos para as mãos e disse que não sabia que esse era o plano até já estar acontecendo. Quando Timothy contou a ela que tinha entrado em contato com o pai e que eles estavam construindo uma relação, ela pensou que talvez o filho finalmente teria a figura paterna que sempre quis. Ela disse que tinha sido jovem e estúpida quando teve o caso com o pai, que ele tinha dito que iria deixar a esposa, mas então eu nasci e ele escolheu ficar. Ela criou Timothy sozinha e sempre sentiu culpa por ele não ter um pai. Perguntei diretamente quando ela descobriu sobre o plano do casamento. Angélica disse que Timothy contou que o pai tinha essa ideia de trazê-lo para a família através do casamento, que isso legitimaria tudo. Ela disse que imediatamente falou para ele não, que aquilo era insano e errado, e que ele precisava se afastar. Mas Timothy estava tão desesperado pela aprovação do pai que se convenceu de que tudo daria certo. Segundo Angélica, Timothy tinha dito que o pai prometeu que o casamento seria apenas uma formalidade, que eles o anulariam silenciosamente depois de 1 ano, ou algo assim, quando todos já estivessem acostumados com ele por perto. Ela disse que ameaçou contar a verdade para todo mundo, mas Timothy implorou para que ela não arruinasse a chance dele de ter uma família de verdade. Então ela ficou em silêncio e passou a se odiar por isso. Perguntei por que ela estava me contando aquilo agora. Ela disse que Timothy apareceu no quarto de hotel dela na noite após nossa conversa no shopping completamente destruído. Ele admitiu que realmente tinha desenvolvido sentimentos por mim durante nossas visitas supervisionadas, que tinha começado a se convencer de que talvez pudéssemos fazer aquilo funcionar de algum jeito. Foi quando Angélica percebeu o quão fundo nesse delírio Timothy e o pai tinham afundado. A forma como ela descreveu tudo me deu vontade de vomitar. Timothy aparentemente tinha se convencido de que, já que nunca nos conhecemos até a vida adulta e não crescemos juntos, não era realmente tão errado assim, que poderíamos nos casar. E apenas nunca contar a verdade para ninguém. Angélica disse que falou para ele que ele precisava de terapia e que devia ficar bem longe de mim e da minha família. Perguntei onde Timothy estava agora. Angélica disse que ele tinha voltado para Wisconsin. Ela mesma comprou a passagem de avião e o levou ao aeroporto. Disse que ele planejava ficar com amigos lá e tentar reorganizar a vida longe de tudo isso. Eu disse que provavelmente essa tinha sido a decisão mais inteligente que qualquer pessoa envolvida nessa situação tinha tomado. Então ela me perguntou sobre o pai, se ele ainda estava tentando se defender ou se tinha realmente assumido a responsabilidade pelo que fez. Eu disse a verdade, que o pai estava ficando na casa do irmão Francis. E até onde eu sabia, ele ainda tentava fazer isso parecer um mal-entendido. Angélica balançou a cabeça e disse que isso soava exatamente como o homem que ela lembrava de 26 anos atrás. Quando finalmente voltei para a casa da mãe naquela noite, encontrei o lugar cheio de gente. Francis estava lá com a esposa Eve. A irmã da mãe, Darren, tinha dirigido por 2 horas até lá. Até Melanie estava ali. Aparentemente a mãe tinha ligado para ela pedindo apoio. Todos estavam na sala, e a conversa parou quando entrei. Francis olhou para mim e perguntou onde eu tinha estado.
Contei sobre o encontro com Angélica e o que ela disse sobre Timothy ter voltado para Wisconsin. Darren quis saber se podíamos confiar que ele realmente ficaria longe. Francis disse que não importava porque se Timothy aparecesse por aqui de novo, Francis pessoalmente se certificaria de que ele se arrependesse. A mãe tinha ficado calada o tempo todo, mas então falou e disse que precisávamos conversar sobre o pai. Ela aparentemente tinha passado a manhã no telefone com um advogado de divórcio. Não porque definitivamente decidiu se divorciar dele, ela deixou isso claro, mas porque precisava entender suas opções. O advogado tinha dito a ela que o caso do pai e o apoio financeiro que ele vinha enviando para Timothy todos esses anos seriam fatores importantes em qualquer acordo. Foi quando Francis jogou outra bomba. Ele disse que o pai estava usando o dinheiro da empresa da família para enviar a Timothy. Francis e o pai eram coproprietários de uma pequena empresa de contabilidade que o pai deles havia fundado, e Francis tinha analisado os registros depois que o pai foi morar com ele. Ele encontrou transferências regulares indo para uma conta em Wisconsin há anos. Milhares de dólares que o pai vinha escondendo de todos. A mãe ficou muito imóvel quando ouviu isso. Perguntou a Francis quanto dinheiro exatamente. Ele disse que ainda estava analisando tudo, mas parecia ser pelo menos $70.000 ao longo dos anos, talvez mais. Dinheiro que deveria estar indo para despesas da empresa, ou para a poupança da família. Dinheiro que a mãe nunca soube que existia. Eve começou a falar que eles precisavam confrontar o pai imediatamente, que ele não podia simplesmente se esconder na casa de Francis evitando consequências. Darren concordou e disse que alguém precisava fazê-lo enfrentar o que tinha feito com a família. A mãe disse que não estava pronta para vê-lo ainda, mas queria que Francis dissesse a ele que ela sabia sobre o dinheiro e que o advogado dela entraria em contato. Naquela noite, depois que todos foram embora, a mãe e eu sentamos na cozinha e ela me perguntou como eu estava de verdade. Não daquele jeito educado que as pessoas perguntam quando não querem realmente saber, mas perguntando de verdade. Eu disse honestamente que sentia como se minha vida inteira tivesse sido uma mentira, que eu tinha seguido cada uma das regras que eles colocaram para mim, me mantido pura, tradicional e obediente. E olha onde isso me levou. Quase me casando com meu próprio irmão porque o pai era covarde demais para admitir que tinha tido um caso. A mãe começou a chorar. Choro de verdade e não as lágrimas silenciosas que ela vinha derramando desde que o pai saiu. Ela disse que tinha falhado comigo como mãe, que deveria ter questionado porque Timothy parecia tão treinado e perfeito, que deveria ter me protegido melhor. Eu disse a ela que nada daquilo era culpa dela, que o pai tinha mentido para nós duas. Mas aqui está a parte que realmente me atingiu. A mãe disse que tinha pensado em todas as regras com as quais me criaram, o sem namoro até o casamento, as visitas supervisionadas, tudo. Ela disse que sempre achou que essas regras estavam me protegendo, mas na verdade só me tornaram vulnerável. Eu nunca tive a chance de namorar normalmente, de aprender como relacionamentos reais funcionam, de desenvolver instintos sobre quando algo estava errado. Eu estava tão desesperada para seguir as regras e deixá-los orgulhosos que ignorei todos os sinais de alerta com Timothy. Ela pediu desculpas por isso, por ter me criado de um jeito que me tornou fácil de manipular. Eu não soube o que dizer. Parte de mim queria ficar com raiva dela por isso, mas eu estava principalmente cansada. Os dias seguintes foram um borrão de cancelamento de fornecedores do casamento. A mãe e eu dividimos a lista e começamos a fazer ligações. O local da cerimônia foi o pior, porque já tínhamos pago um depósito não reembolsável de $3.000. O vestido foi a parte mais difícil. Eu já tinha feito 2 provas e a final seria na semana seguinte. A loja de noivas disse que podia revender se não tivesse sido muito alterado, mas perderíamos metade do valor pago. Eu disse à mãe para vender. Eu nunca mais queria ver aquele vestido. Durante tudo isso, o pai continuou tentando falar comigo. Ele me mandava essas mensagens longas dizendo que eu precisava entender, que ele só estava tentando ajudar Timothy, que trazê-lo para a família parecia a coisa certa a fazer, que eu era jovem demais para entender como relacionamentos adultos são complicados. Eu finalmente respondi e disse que manipular a própria filha não era complicado, era maldade. E que parasse de me contatar. Ele apareceu na casa na quinta-feira. A mãe tinha ido ao supermercado e eu estava sozinha separando as confirmações de presença do casamento que precisávamos desfazer. Eu ouvi a chave na porta e saí da sala de jantar para encontrá-lo parado no hall de entrada, parecendo desconfortável. Perguntei o que ele estava fazendo ali.
Ele disse que aquela também era a casa dele e que tinha direito de pegar algumas de suas coisas. Eu disse que a mãe tinha dito especificamente que ele não deveria passar lá sem ligar antes. Ele ignorou e passou por mim em direção às escadas. Eu o segui até o quarto, onde ele começou a puxar roupas do armário. Ele tentou fazer conversa, perguntando como eu estava e se eu tinha falado com Timothy. Eu disse que Timothy tinha voltado para o Wisconsin, graças a Deus, e que eu tinha me encontrado com Angélica. O pai congelou com uma camisa na mão e perguntou o que ela tinha me contado. Eu disse que ela tinha me contado tudo. Sobre como ele tinha prometido a ela que deixaria a mãe 26 anos atrás e não deixou. Sobre como ele vinha enviando dinheiro para Timothy todos esses anos. Sobre como ele tinha convencido Timothy de que me casar comigo era de alguma forma um plano legítimo. O pai colocou a camisa de lado e se virou para mim. Tentou explicar que as coisas eram complicadas naquela época, que ele tinha cometido erros, mas que estava tentando consertá-los. Eu perguntei a ele como exatamente me fazer casar com meu meio-irmão consertava alguma coisa. Ele disse que se eu simplesmente escutasse, ele poderia explicar todo o plano, que tudo faria sentido se eu entendesse todas as peças. E foi aí que percebi que o pai realmente ainda achava que não tinha feito nada de errado. Ele genuinamente acreditava que o plano dele tinha sido razoável e que todos os outros estavam exagerando. Ele começou a me contar como tinha sido difícil equilibrar apoiar Timothy secretamente enquanto mantinha sua vida aqui. Como era estressante manter o segredo todos esses anos. Eu o interrompi e disse que eu não me importava, que ele teve 26 anos para contar a verdade, e em vez disso escolheu manipular todo mundo ao redor. Que ele estava disposto a me deixar casar com Timothy e viver uma mentira para sempre só para não enfrentar as consequências do caso dele. Que ele era egoísta e delirante e que eu não queria nada com ele. O rosto do pai mudou então. Ele ficou com uma expressão fria e disse que eu estava agindo como uma criança fazendo birra, que quando eu amadurecesse e tivesse meus próprios relacionamentos adultos, eu iria entender que às vezes você precisa fazer escolhas difíceis, que ele estava me protegendo ao não contar a verdade mais cedo. Eu ri. Disse a ele que me proteger teria sido não me apresentar a Timothy em primeiro lugar, que me proteger teria sido lidar com a própria bagunça dele em vez de me arrastar para dentro dela. Que eu passei 24 anos seguindo cada regra que ele e a mãe estabeleceram, sendo a filha perfeita e obediente. E foi assim que ele retribuiu essa confiança. Ele tentou pegar meu ombro e eu dei um passo para trás. Disse para ele terminar de pegar suas coisas e ir embora. Ele perguntou para onde deveria ir e eu disse que não me importava. Que a casa de Francis ou um hotel ou voltar para o Wisconsin eram opções, mas que ele não ficaria ali. A mãe chegou enquanto o pai ainda estava arrumando as coisas. Ela viu o carro dele na entrada e entrou pronta para brigar. Encontrou nós dois no quarto e perguntou ao pai o que ele achava que estava fazendo. Ele disse que estava pegando algumas roupas já que tinha sido expulso da própria casa. A mãe disse calmamente que ele tinha se expulsado quando decidiu ter um caso e mentir sobre isso por 26 anos. Eles começaram a discutir de verdade, não os desacordos educados que tinham ao longo da minha infância. A mãe mencionou o dinheiro que Francis tinha encontrado. Perguntou ao pai como ele pôde roubar da própria empresa e da própria família para sustentar seu filho secreto. O pai tentou dizer que não era roubo, era dinheiro dele também. Ele podia usar como quisesse. A mãe disse que aquele dinheiro deveria ter ido para a família real deles, para o meu fundo universitário, para a aposentadoria e para a hipoteca. O pai disse que Timothy também era a família real dele, que ele tinha a responsabilidade de sustentar o filho. A mãe perguntou por que aquela responsabilidade era mais importante do que ser honesto com sua esposa e sua filha. O pai não teve resposta para isso. A discussão durou talvez uns 20 minutos antes de o pai finalmente pegar a bolsa e ir embora. A mãe e eu ficamos na janela do quarto vendo ele ir embora dirigindo. Ela disse que ligaria para o advogado na segunda-feira para entrar com o pedido de divórcio. Ela tinha passado as últimas 2 semanas tentando decidir se o casamento podia ser salvo. Mas depois de ver ele hoje, depois de ouvir ele ainda defendendo suas escolhas, ela sabia que tinha acabado. Eu perguntei se ela tinha certeza. Ela disse que nunca esteve tão certa de algo. Que ela passou 27 anos casada com um homem capaz desse nível de enganação e manipulação, e que ela estava farta. A comunidade da igreja descobriu tudo no domingo seguinte. Eu não sei quem contou. Talvez Francis, ou talvez o pai tenha tentado contar sua versão dos fatos, mas naquela tarde meu telefone estava cheio de mensagens de pessoas que eu mal conhecia. A mãe e eu decidimos não ir ao culto naquele dia nem no seguinte. Precisávamos de espaço de tudo aquilo.
Melanie veio e passamos o dia assistindo filmes e comendo pizza e sem falar sobre o pai ou Timothy ou nada disso. Foi o primeiro dia normal que eu tive em semanas. Na segunda-feira, Francis nos contou que o pai tinha saído da casa dele também. Aparentemente, Eve deixou claro que o pai não era mais bem-vindo lá depois do que fez. O pai tinha conseguido um apartamento de aluguel de curto prazo do outro lado da cidade. Francis disse que o pai ainda estava trabalhando na firma, mas que eles tinham tido uma conversa séria sobre o dinheiro, e o pai tinha concordado em devolver tudo o que pegou. Então é isso. Esse é o fim desse pesadelo. Meu noivado está cancelado. Meus pais estão se divorciando. Eu estou me mudando sozinha. E estou começando a construir uma vida que é realmente minha, em vez de uma que segue as regras de outra pessoa.